Então, curso de especialização na carta aos Romanos. Agora o ponto de número 7. Evangelho. Paulo escreve aos Filipenses: como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Paulo, quando ele está escrevendo a carta dele aos Romanos, ele usa a palavra Evangelho propositalmente. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Palavra grega, meus irmãos, que nós podemos pronunciar assim: Evangelion, tá bem? Evangelion, você pode pronunciar assim. Aí transliterado para o português fica Evangelho. Evangelion fica Evangelho, que são duas palavras gregas, que vai significar que nós temos a melhor notícia nas mãos, ou uma boa notícia, ou uma boa mensagem. É a mesma palavra que a gente lembra de anjo, ângelos, tá? Quem que é o ângelos? Ângelos é o mensageiro. Então o apóstolo Paulo ele usa a palavra evangelion, evangelho, e ele vai dizer para nós que, e a gente vai voltar muitas vezes aqui, também ainda nesse curso de especialização, porque essa palavra ela abunda no vocabulário de Paulo. Paulo tem plena consciência de que ele é portador do evangelho. Ele fala: o Deus vai julgar o mundo segundo o meu evangelho. Olha só que confiança que ele tem. Ele fala: segundo o meu evangelho. Eu anunciei o evangelho no mundo inteiro. Paulo usa essa palavra abundantemente. Nós usamos a palavra cristianismo, né, meus irmãos? Cristianismo. Paulo não usa a palavra cristianismo. Esse vocabulário cristianismo nem existe no tempo do apóstolo Paulo. É uma criação posterior, lá no século II, no século III. No tempo do apóstolo Paulo, não se usa a palavra cristianismo, embora que a palavra cristãos foi utilizada pela primeira vez lá em Antioquia. Os irmãos foram chamados ou batizados de cristãos, palavra que significa os ungidos. Por que nós somos chamados de cristãos na igreja de Antioquia? É um apelido que colocaram nos irmãos. É um apelido para poder fazer uma chacota com os irmãos. Não era um apelido para poder elogiar. Opa, lá vão os cristãos, vamos reverenciar os cristãos. É para zombar dos irmãos. Lá vão os ungidos, aquela ali é a seita dos ungidos. Porque no começo da história da igreja, nós éramos a seita do caminho, a seita dos nazarenos e agora a seita dos ungidos, dos cristãos. Foi lá em Antioquia que nós fomos chamados cristãos pela primeira vez. Depois, quando o evangelho foi oficializado como religião oficial, aí usou-se a palavra cristianismo como um movimento religioso. Paulo não usa a palavra cristianismo, ele usa a palavra evangelho. Não somente ele, como os outros apóstolos também. Capítulo 1, versículo 9, Paulo diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Veja só, no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo ele diz que o evangelho é do Filho, meus irmãos, do Filho. Mas no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo fala que o evangelho é de Deus Pai. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aqui está a doutrina da Trindade, que os unitaristas não têm como entender, porque eles não creem. Como não creem, não conseguem entender. A carta aos Romanos 1:1 fala que o evangelho é de Deus. Ponto. 1:9 fala que o evangelho é do Filho. Qual que é a lógica, meus irmãos? A lógica é que o Filho é Deus. Ponto. Com simplicidade, meus irmãos, você tem aqui a proposta da doutrina da Trindade já no começo da carta aos Romanos. E não há diferença, porque não existe um evangelho do Pai e o outro evangelho do Filho. O evangelho é um só. Escrevendo aos Gálatas, Paulo fala: se alguém vos anunciar outro evangelho, além deste que já vos anuncio, que seja anátema. Mesmo que venha um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, que seja anátema.
Se for eu ou alguém por epístola que anunciar outro evangelho, seja anátema, porque não podem haver dois evangelhos. E aqui, inclusive, meus irmãos, eu preciso corrigir um erro que foi muito popularizado no século XX. No século XX, houve um erro teológico que não existia na história da igreja antes, mas surgiu no século XX. Os dispensacionalistas, que são teólogos que acreditam que Deus dividiu a história da humanidade em 7 dispensações, os dispensacionalistas, eles ensinaram que existem dois evangelhos. Um que é o evangelho da graça e o outro que é o evangelho do reino. Dois evangelhos. Mas não pode haver dois evangelhos, meus irmãos. Um evangelho da graça e o outro evangelho do reino. O que os dispensacionalistas ensinaram? Que a igreja está na dispensação da graça. E que a igreja prega o evangelho da graça. E que um dia a porta da graça vai fechar e que vai começar a grande tribulação e a partir desse momento não se prega mais o evangelho da graça, mas o evangelho do reino. Eles ensinam também que o evangelho do reino foi pregado pelo Senhor Jesus e depois que Jesus foi crucificado, parou-se de pregar o evangelho do reino e começou-se a pregar o evangelho da graça. Irmãos, isso aí não é verdade. Isso não condiz com uma hermenêutica simples. O evangelho do reino e o evangelho da graça é o mesmo. O que muda é a terminologia. Por quê? Aonde é pregado o reino de Deus, ali é pregada a graça de Deus. Aonde a graça de Deus chega, o reino de Deus chega também. O evangelho é um só. Nós não pregamos um evangelho diferente do Senhor Jesus. Paulo não prega um evangelho diferente do Senhor Jesus. Isso é heresia. Essa heresia aí está dividindo o evangelho que não é admitido pelo Novo Testamento. É lógico, existem ênfases no evangelho de Paulo que não são ênfases do evangelho de Pedro. Existem ênfases no evangelho de Pedro que não é o evangelho pregado por João, mas é o mesmo evangelho. É um só o evangelho para a salvação. Quando você lê o livro do Apocalipse, por exemplo, existe uma visão que o apóstolo viu. Ele viu uma águia voando pelos céus e a águia tinha o evangelho eterno para anunciar aos homens. É uma visão, porque a águia não prega evangelho, meus irmãos. Nós temos que entender o que significa. Quer dizer que o evangelho deve ser anunciado livremente a todos os povos e que o evangelho ele é eterno. Sabe por que o evangelho ele é eterno? Porque ele é a palavra de Deus, não pode ficar mudando. Quando nós chegarmos na eternidade, o evangelho estará sendo pregado lá. É o mesmo evangelho. Qual que é a ênfase do evangelho pregado nos céus? Será a mesma que nós temos aqui? Vão mudar as ênfases, mas o evangelho é um só. Por quê? Porque o evangelista é um só. Quem é o evangelista? Jesus, meus irmãos. Qual que é o espírito do evangelho? O Espírito Santo. É um só. Ele vai mudar? Não vai mudar. O evangelho é de Deus Pai e o evangelho é de Deus o Filho. E aqui a gente termina esse pequeno bloco falando sobre o capítulo 1, versículo 16. Estamos quase chegando ao término do nosso estudo nessa noite. Já é 10h30, mas ainda dá tempo da gente terminar aqui. Porque não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o evangelho de Cristo. Está escrito aqui, ó. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Capítulo 1, versículo 1, o evangelho é de Deus. Capítulo 1, versículo 9, o evangelho é do Filho. Capítulo 1, versículo 16, o evangelho é de Cristo, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo. E com o evangelho se manifesta o poder do Pai. Que tipo de poder que se manifesta no evangelho pregado pelo apóstolo Paulo? Paulo diz para a gente, se manifesta o poder da salvação. Deus salva os homens por meio da loucura da pregação. Que pregação? A pregação do evangelho, meus irmãos. Deus tem compromisso com o evangelho. Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes. Disse o Senhor Jesus, foi para isso que eu vim ao mundo, para pregar o evangelho. Ele veio nos trazer a boa nova, a boa notícia. Deus está perdoando os nossos pecados, cancelando as nossas dívidas e nos levando para casa, de volta para casa. Como?
por meio do seu Evangelho. Amém? Então, isso é para nos alegrarmos. O que nos leva agora para o ponto de número 8. Ainda assim, eu gostaria de estar abrindo para vocês aqui, neste pequeno bloco, a oportunidade para vocês falarem. Nós vamos voltar a falar outras vezes sobre a terminologia do Evangelho.